Oi! Oi, gente, tudo bem por aí? Por aqui tá massa. Vamos nessa para mais uma Estação Plural. Eu sou a Mel Gonçalves e tô aqui com Ellen Oléria e com Fefito para apresentar para você o programa mais diverso da TV brasileira. Nossa convidada de hoje é jornalista e apresentadora Didi Couto. Seja bem-vinda, Didi! Tô feliz. Que bom que você veio. Muito bom te ter aqui com a gente. É um prazer receber a Didi Couto no Estação Plural. A Didi é a nossa colega de TV pública e apresenta o programa Metrópolis na TV Cultura. E ela é uma apresentadora negra, coisa que você não vê toda hora na televisão brasileira, infelizmente. Aqui na TV Brasil temos Luciana Barreto, do Repórter Brasil, grande defensora dos direitos humanos. E é com maior orgulho que o Estação Plural entra nessa lista em que a Didi Couto já está há bem mais tempo. Quanto tempo faz que você está à frente dos programas da cultura, Didi? Oi, gente. Oi, gracinha. Eu tô na TV Cultura faz 8 anos e meio, 9. E na TV eu já passei pelo Jornal da Cultura, já dividi a bancada com o Heródoto Barbeiro, apresentei programa de sustentabilidade e agora no Metrópolis eu estou há 6 anos. Se a gente quiser que o Brasil seja um país muito mais justo para todo mundo, nós precisamos unir forças para combater todo tipo de discriminação e preconceito. E é pelo respeito à diversidade e pela igualdade de direitos que a gente luta todos os dias. Vamos nessa com a gente, Gigi? Vamos lá? Bora! Vamos juntar essas forças para todo mundo ser feliz? Tô dentro, é isso que eu quero. Massa. A Didi é das nossas e tem mais uma coisa que eu e a Didi temos em comum. A maternidade. Nós duas temos um filhinho que nós amamos e mimamos todo dia. O dela é o Pedrinho e o meu é o Habib. Só que o Habib é um cachorro, né, gente? Pedrinho é um filhotinho. O Habib é um cachorrinho. Pedrinho é um filhotinho humano e Habib é um filhotinho dog. Um filhotinho dog que eu amo demais. E que recebem muito amor, os dois, Com não? certeza. O Pedrinho recebe muito amor. Quero ver como você trata o seu dog. Olha, o meu é tipo... Minha filha, já ouviu falar em monotema? Só isso? Desde que certas pessoas viraram mãe, só se fala no Habib. Eu amo ele demais. Eu me seguro aqui, que eu tava me segurando pra não mostrar nenhuma foto do Pedro pra vocês, mas depois eu quero. Não se segure, não se segure, é maravilhoso, eu amo, eu amo. Será que a gente pode considerar a maternidade também, o fato de eu ter um cachorrinho? Acho que pode. Pode. Pode, não pode. Por que não pode? Não, pode, não pode. Porque é difícil. Eu detesto ficar categorizando o sentimento das pessoas, o que elas estão sentindo. Você é que sabe o que pode e o que não pode. Mas o que eu acho é que você criar uma criança, ou criar um animal, você criar uma pessoa, você criar um bichinho, é a possibilidade de você se enxergar também. Sim. É essa possibilidade de você crescer junto, é a possibilidade de olhar e trocar. E eu acho que essa troca que eu tenho com o Pedro me transforma, é transformadora. Se a troca que você tem com ele também é transformadora, tudo bem, você pode chamar de maternidade também. Maternidade, para mim, tem a ver com essa questão de transformação. Agora, o que ele pode te dar em troca também? Ele me dá muito amor, muito trabalho. Muito trabalho, muito amor. Só que em algum momento, agora eu vou ser polêmica, que em algum momento essa troca do humano com o animal tem um limite. Sim. E a nossa troca e as nossas relações são maiores do que isso. São mais complexas. Claro. A gente teve um programa onde a gente falou sobre a diferença entre maternidade e maternagem. Porque maternidade tem a ver mesmo com a coisa da gestação, de gerar, de carregar, né? Mas a maternagem tem a ver com o cuidado. Quando a gente fala de maternidade e paternidade e bichinhos, a gente tem esse serzinho sob nossa responsabilidade. Então, a gente tem que dar comida, tem que limpar as necessidades básicas dele, tem que levar para passear, dar vacina. Que é muito o que a gente faz com crianças, mas não só o que a gente faz com crianças. Também. Exatamente. Pelo amor de Deus, ninguém venha me comparar. Mas também sou totalmente contra esse tipo de categorização, porque eu tenho muitos amigos ativistas que sofrem com preconceito. Ativistas de direitos animais. Que eles ouvem a torta e a direita. Tanta criança na rua abandonada vai cuidar de bichinho? Então, cuida das crianças abandonadas. Mas é isso, também, tanta criança abandonada na rua e você foi gerar mais uma.
tem tanta para cuidar, né? Claro. Então, também pode, o discurso pode também voltar, né? Voltar, exatamente. Não deveria ser nossa responsabilidade cuidar do bichinho, mas foi o ser humano que domesticou. Sim. Era para os cães estarem soltos, né? Vocês acham que a gente estraga os cachorros e os gatos e todos os bichinhos de estimação? Eu li outro dia um artigo dizendo que a gente estraga, que a gente se mima demais, então eles perdem muito do instinto deles. Não é só o cachorro não, meu querido. O ser humano estraga muita coisa. Inclusive a própria humanidade. Então é meio difícil a gente falar sobre essa questão aí. Eu tenho uma história que você cuidar de uma pessoa, você tem que estabelecer algumas rotinas, né? Isso é importante porque você acaba se organizando. Uma das rotinas, por exemplo, quando você tem um cachorro ou um filho, e aí a gente vai ficar um pouco brincando com essas duas questões que são muito diferentes, mas que têm intersecção, você sai na rua, né? Sim. E aí, eu sei, porque agora eu tenho grupos de mães da praça perto da minha casa. Como você deve ter... os vizinhos que têm cachorro. Os amigos que têm cachorro. Os amigos que têm cachorros. Então, tem um partilhar aí, que você tá ali cuidando, tem uma rotina, que é uma rotina parecida com a de outras pessoas, que entendem um pouco do que você tá passando e que existe uma troca. Então, o animal também proporciona essa interação com outras realidades, com outras percepções, pessoas, com outras demandas, né? Com outras demandas e tudo mais. Uma amiga minha com um cachorro, e a gente conversando, e ela disse pra mim, Didi, você vai ver agora você com o seu Pedro. Você vai sair na rua, as pessoas vão falar com você. É igual com a minha cachorrinha. Ai, que interessante. Gostei da conversa. Que interessante, que eu bem sei de uns amigos que vão pra rua passeando com cachorro, às vezes cachorro de amigo só pra paquerar. Aí, Ai, tá gente. vendo? Mas aí são vários interesses, ó. Estação Plural foi pra rua ver como é a relação das pessoas com os seus bichinhos. Quer ver? Roda o VT. Os bichinhos viviam soltos na selva. Mas agora, na selva de pedra, eles são sua e minha responsabilidade. Você já adotou um bichinho? Já tive e tratei com muito carinho. Como se fosse meu filho, né? Mas hoje em dia eu não tenho. Trabalho viajando muito, estou sempre fora de casa. Ele dorme comigo, acorda comigo, passeia. É um cachorrinho, um gatinho? Cachorro, isso. Você tem vozinha pra falar com o Mickey? Mickey, aquela vozinhazinha assim. Você fala, tem? Eu tenho uma maritaca. Como é a sua vozinha de falar com o Mickey? Você já adotou um bichinho? Não. É um pássaro muito amado na minha casa, todo mundo gosta muito, fica solto na minha sacada. Que lindo. Eu ainda não estava preparado. Agora você tá preparado? Agora eu tô. Vai rolar uma adoção, minha gente. Vai. Você adotaria um outro bichinho? Sim, Que bichinho? qualquer um, porque eu amo todos os animais. Eu gostava mais de cachorro, aí agora eu tô gostando mais de gato. Por quê? Porque eu quero adquirir toda aquela paciência que o gato tem, eu queria trazer pra mim. Inclusive, a tela de descanso do meu celular, eu e um gato. Aí o pessoal diz, eu cuido dele, eu cuido da minha gatinha. Ah, você que cuida dele ou ele que cuida de você? Aí chega lá estressado, aí ele vem, te dá amor, te dá carinho. Porque quando eu tinha minha cachorra, eu tava triste, ela vinha do meu lado e ficava, era tão fofa. E acho que é muito importante que a gente tenha um bichinho pra poder alegrar nossas almas quando elas estão tristes. Mickey, gracinha. Pode adotar algumas dessas pessoas do VT? Eu achei os dois bonitinhos. Pode. Eu tenho vozinha pra falar com os bichinhos e com as crianças. Eu evito Essa um pouco com a vozinha do Pedro, mas quando... Não tem jeito. Quando a gente vê aquela quando fofura, a gente eu já vejo... Gente, mas tem muita gente que tem o bichinho em casa e é muito irresponsável e maltrata o bicho, com certeza. destrata o bicho. O bicho não toma sol, o bicho vive num presídio trancado, não sai pra passear, as pessoas não veem se tá com água e ainda agride o animal. E ainda acha que, tipo, o fato dele estar agressivo ainda merece castigo, né? E tem o contrário também, né? Castiga, Quando etc. humaniza demais e acaba não permitindo que o cachorro ou o gato se desenvolva. Mas é engraçado que, tipo, eu discuto muito isso. Tipo, o que é humanizar demais um bicho? Sendo que a gente não consegue, às vezes, nem humanizar um coleguinha que tá do lado. Tive uma cachorra. Ela morreu aos 3 anos. Por quê? Nossa família, a minha família, ela basicamente viveu em função da Capitu. A gente só ia a restaurantes que aceitassem ela, a gente só saía para lugares que ela pudesse ir. E ela tomava banho todos os dias. Ela ia pra rua e tomava banho assim que voltasse, porque a gente tinha um cuidado
excessivo. O que isso demandou? A Capitu não teve anticorpos, ela não criou anticorpos suficientes. E um belo dia ela foi pra rua, um carrapato mordeu ela e ela morreu de uma doença chamada babésia. Se a Capitu tivesse sido um pouco mais selvagem nesse sentido, né? Fosse mais pra rua, tivesse sido menos humanizada, talvez ela estivesse aqui com a gente. Mas eu acho que não é excesso de cuidado, é desinformação. É desinformação. É porque é isso, o ser humano é muito egocêntrico também, e aí tudo que precisa ser parecido comigo pra eu amar e cuidar. Claro, a roupinha do cachorro. Pois é, gente. Bom, põe a roupinha no cachorro, põe... Tá frio pra caramba, vai sair pra passear, bota a roupinha lá pra proteger do frio. Bota a roupinha no cachorro, bota protege a patinha, põe em coleirinha. Mas a botinha eu entendo quando o dia tá muito quente, porque de fato queima a pata. Eu acho que tem um limite aí, sabe? Não um limite, mas eu acho que tem... Por que é que você tá fazendo isso? Tem que ter um bom senso. Você tá colocando a botinha porque queima... Ou porque você quer passear com o seu cachorro? Mas eu penso assim, se não for fazer mal pro bichinho, você pergunta ali para um profissional, se informa e descobre. Não faz mal colocar a botinha no bichinho. Por que não colocar também? Mas na boa tem a ver também com o desejo do bichinho. Então, mas e aí? Mas, não, é que a gente tá falando agora de humanização. Isso não seria uma humanização? Seria, mas tipo... Qual o problema? Cada bichinho tem um temperamento, uma personalidade. Às vezes o bichinho recebe de boa a roupinha. Às vezes ele odeia. Ele odeia. O meu odeia, por exemplo. Odeia? Eu já entendi que ele odeia. Porque você vai fazer isso com o ele bicho. Porque ele tem um pelo muito grande. Então, obviamente, ele vai se incomodar com alguma coisa que tá ali. Calor. Não precisa ter mais nada ali, eu entendo. Claro. E, obviamente, eu sei que não pode passar perfume. Aí a gente cai na maternagem de novo. Eu fui me informar a respeito do meu filho para saber o que eu posso... Maternidade Você mas me chamou a atenção ali no Povo Fala, aquele gatinho falando. Que gatinho. Tá precisando ser adotado, moço? @Fefita nas redes sociais. Dizendo assim, é bom ter um bichinho que também cuide da nossa alma. E eles cuidam mesmo da nossa alma, né? E eles fazem... Purificam o ambiente. Eles fazem a diferença na vida de muitas pessoas, de muita gente. Tem estudos que falam dos idosos, de idosos que têm animais de estimação e que são menos propensos a ter depressão, que por causa desse animal vai caminhar na rua, que por causa desse animal acaba se relacionando com outras pessoas. Então, às vezes, ele bem cuidado e com carinho, a troca é real, é verdadeira, é para os dois, entendeu? Tem as crianças que têm algum tipo de deficiência cognitiva que fazem tratamento junto dos cavalos, né? Sim. E os cavalos são de um amorzinho, né? Tem são sensíveis, as pessoas cegas que têm não só como companhia, mas como guias, os cães. Mas faz bem, é biologicamente comprovado. Ter um cachorro amigável por perto diminui o nível do estresse. Claro. Gatos também. Diminui o nível de cortisol, que é o hormônio do estresse. No corpo aumenta, inclusive, a concentração de ocitocina, tô lendo porque eu não quero falar o nome do hormônio errado, que é o hormônio que desperta a sensação de apego e amor. Aí. É o mesmo liberado, inclusive, nas mulheres durante seu parto. Pronto. Tá vendo? Agora eu vou sair daqui achando que a maternidade é maternagem. Maternagem. É maternagem e acabou. Sabe uma coisa que eu não aguento, bichinho? Filme. Isso me parte do coração. Eu evito ver filmes de bicho? Filme de bicho. Eu não sou cachorreira, gente. No final. Você não é cachorreira? Eles sempre morrem no final. Eles sempre morrem no final. É porque eles vivem menos que nós mesmo. Mas eu tenho uma pressão de você não ser cachorreira também, né? Como que é essa pressão? Então, porque eu, toda a minha juventude, quando eu era criança e infância também, a gente sempre teve animais em casa. Mas cachorros de grande porte, que ficavam no quintal. Tinha uma outra relação, talvez na periferia. E talvez não, hoje mudou mesmo. Até na periferia, ou nos grandes, ou num bairro mais elitizado, os bichos estão dentro das casas das pessoas. Mas, na década de 80, na periferia, não existia isso de ter o cachorro dentro de casa. Pelo menos lá em Itaquera, não. Todo mundo tinha um cachorro que tinha uma função, que era para proteger a casa. Ele é o alarme, né? Ele é um alarme da casa. É o cara que vai cuidar. É o cachorro que vai brincar com as crianças, as famílias numerosas. Ele não servia exatamente de companhia para a solidão. Ele é mais um membro da família. E o cachorro,
Pra mim, na minha infância, sempre foi mais um membro da família, mas era um cachorro que tinha a casinha dele fora. Sim. Entendeu? E essa relação hoje é diferente. Frio. Mas tem casinhas que são super... Tem umas casinhas lindas. Tinha a casinha. Agora, comia resto de comida? Comia. Os vira-latas aguentam mais essa relação. Comia. A mistura fortalece, né? E você falou sobre que eles vivem menos que a gente. Eu acho que eles não vivem menos, eles vivem o suficiente, porque eles já nascem sabendo amar. Não tô pronto pra esse Eles tipo de já nascem sabendo amar. O ser humano precisa de mais tempo para poder aprender a amar. Mas fisiologicamente, de fato, os cães vivem 15, 20 anos, né? 20 e poucos anos, ele já tá bem velhinho e geralmente fica bem debilitado. A média é inferior, né? Em média, entre 15 a 20 anos. Os gatinhos também. Mas tem gente que se conecta tanto com a vida, que eu acho que é isso, não necessariamente a espécie, mas a vida, que tem essa relação leve, suave durante muito tempo com vacas, com porcos. Tem que ser com todos os animais. E eu acho que é isso. Para falar de adoção, acho que a gente sempre pode falar sobre especismo. Em algum momento o ser humano achou que era melhor ou superior aos outros bichos e a gente, na boa, não é. Então, assim, dar amor para um patinho, para um porquinho, isso pode também, sabe? Tem um lugar adequado para ele ficar na casa? Tem também. Acho que a gente não precisa se agoniar com isso, né? Claro. Mas a vida é a vida, acima da nossa percepção, ou se parece ou não conosco, né? Bom, gente, sem querer provocar as mães que não acreditam na maternidade canina, eu tenho que dizer que eu tô adorando essa vida de mãe, que eu convivo com o meu cachorrinho, que é lindo, é tudo de bom. Mas tem que ter responsabilidade, né? Só para avisar vocês, não pode descuidar, deixar muito tempo sozinho, não pode maltratar, muito menos abandonar. É aquela velha história, faça com os outros o que você gostaria que fizessem com você. É simples, o Estação Plural volta daqui a pouco. Espera, não vai ainda, não vai ainda. Queria dizer uma coisa sobre isso, é muito importante, preciso dizer. Amigo não se compra, tá bom? Adota um, compra não. Alô, meu povo! Estamos de volta com o Estação Plural, transmitido pela TV Brasil e pelas rádios Nacional e MEC. Eu sou Ellen Oléria e a nossa convidada luminosa de hoje é a jornalista e apresentadora Didi Couto. Luminosa! Adorei! Maravilhosa. Ela é muito linda pessoalmente. Ela é uma gata, né? Fico só olhando. Muito aqui. mais. Se fosse 10 centímetros mais hétero, eu já tava paquerando essa mulher há muito tempo. Fefito é terrível. O Fefito, ele tá sempre com a anteninha ligada, impressionante, né? Pode ver uma brecha que ele chega. Pois é, gente. Mas eu quero fazer uma pergunta para você. Tá. Na verdade, a pergunta, vocês sabem, ela tá sempre aberta para todo mundo. Mas eu vou mandar essa para Didi. Didi, como que você reage quando você encontra uma pessoa que tem um posicionamento extremamente radical em relação... E às vezes é um radicalismo oposto ao que você pensa. Você compra uma briga? Ellen, depende do dia. Tem que ter energia, né? Porque você tem que ter energia. Porque eu acho que, às vezes, são debates que não vão fazer com que a pessoa se transforme e nem fazer com que eu me transforme. Não vamos jogar pérolas aos porcos. Esse tipo de debate não é frutífero. Ao mesmo tempo, essa outra pessoa também precisa entender e saber que existem opiniões bem diferentes dela e que eu preciso marcar meu território. Então, às vezes eu tenho um desgaste, sim, quando algo me incomoda muito, 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 muito. Tem algum tema em especial que geralmente mexe muito com você nesse sentido? É um pouco óbvio, mas eu acho que o racismo mexe muito comigo. Não é óbvio, não. É porque eu sou negra, por isso, Por favor, me parece fale óbvio. pras pessoas. Eu sou negra, mulher negra. Cis. Você lembra daquela cena do Mudança de Hábito, que as meninas estão vendo TV e o apresentador diz: não ajuste o seu televisor. Eu sou negra. É um pouco isso. Não ajustem. Então, eu acho que o racismo é algo que me deixa muito, muito, muito nervosa, incomodada, me deixa fora de mim. Principalmente quando uma pessoa tem uma opinião que, para mim, é radical, de que o
o racismo no Brasil não existe. Essa é uma opinião... Recorrente. É até meio senso comum. Gente, mas é absurdo alguém achar que não existe racismo no Brasil. A gente tem uma lei que transforma racismo em crime hediondo e até hoje essa lei não foi usada. Pois mas é isso que a gente ouve todo santo dia. E outro tema que me deixa exaltada também é que diz respeito a pessoas que acreditam que... na meritocracia a todo custo, sabe? A meritocracia como... Trabalhou, você tem, você estudou, você consegue, é só querer e correr atrás. Vamos lá. E aí a pessoa tem esse pensamento fechado e não há nada que você diga para ela que faça com que ela mude de ideia. Tipo, olha, se não aconteceu com você, se não aconteceu com ele, com aquele, se você não conseguiu alguma coisa na sua vida... É porque você não trabalhou. Você não trabalhou. Nossa, você não se esforçou. Você não mereceu. Isso é terrível. Deixa de ser vítima. Deixa essa conversinha de lado. Vá trabalhar. Não dá, né? O radicalismo que mais me angustia hoje, embora eu aceite tudo isso que vocês falaram e tô junto, é que as pessoas têm dificuldades muito grandes de não serem boas. As pessoas não sabem quando elas estão sendo más. Elas não sabem quando elas estão tolhendo direitos alheios. Elas acham que para elas serem o privilégio delas, os outros têm que se ferrar. Na verdade, eu não me coloco nesse papel, de dizer... Transfobia, homofobia, racismo, isso coloca meritocracia, isso coloca tudo. As pessoas têm no mesmo pacote. E eu não estou querendo aqui invisibilizar questões, mas é uma coisa meio geral para mim. As pessoas têm um problema de enxergar o outro. Mas eu acho que as pessoas são más porque elas querem mesmo. Porque é da cultura delas ser má. Não é porque elas não sabem que estão sendo más. Ou porque às vezes acreditam tanto numa causa... que elas ficam cegas. Ficam cegas. Além não tem, eu não sei, Mel, se eu acredito muito que existem necessariamente pessoas boas e pessoas más. Eu acho que a gente tem o mesmo potencial para o bem e para o mal. E aí, além do bem e do mal, a gente tem os nossos posicionamentos políticos na vida, né? A gente conversa muito sobre isso aqui, como tudo é ideológico e tudo é político, sei lá, o que você vai pôr no seu prato, eu sempre falo disso, né? O que você vai comer é ideológico e é político, o que você lê é ideológico, é político. O seu orgasmo é político e é ideológico. A gente falou disso outro dia. O Foucault falou isso, cada orgasmo é uma ideologia. E cada orgasmo é uma revolução, porque tem tanta gente que quer a gente mal, que cada vez que a gente tem prazer, que a gente tem orgasmo, é um ato político. Claro que sim. Opa, celebrando a vida. Mas olha só, como fazer para equilibrar as nossas convicções e não correr o risco de perder a razão? Porque o mundo é múltiplo. A gente sempre gosta de defender isso aqui, não é? Então não dá para ignorar a perspectiva plural das coisas. Ou isso, ou a gente corre o risco de se tornar perigosamente fundamentalista. Vamos ver o que o povo na rua tem a dizer sobre esses extremos? Roda VT! Existe uma grade que divide o que é certo do que é errado? Às vezes os ideais extrapolam seus limites. A gente veio pra rua para descobrir o que o povo pensa sobre isso. Radical vem de raiz. Então, quando a gente quer mudanças radicais, a gente quer mudanças pela raiz. Por radicalismo você entende você acreditar numa coisa tanto e você defender essa coisa tanto que você só acredita nela e você não é capaz de contemplar a perspectiva alheia. Se a gente usa de métodos extremos para defender uma causa, a gente perde a razão no que a gente defende. E se a gente não tem um debate democrático, assim, que os dois lados podem opinar, a gente acaba não tendo uma evolução desse assunto que está em pauta no momento. Eu acho que se torna um problema quando você acaba excluindo certos tipos de pessoas ou certos tipos de discursos e possibilidades. É a pessoa que tem questões raciais tão grandes que isso passa a virar ódio racial, pessoas com ideias religiosas tão grandes que você passa a desrespeitar leis ou desrespeitar a possibilidade do outro acreditar em outra coisa. Os religiosos têm coisas que podem contribuir no nosso dia a dia e tem coisas que podem atrapalhar. Do mesmo jeito que alguém que não é religioso, ele tem ideias que podem ajudar o nosso dia a dia e tem coisas que podem atrapalhar. A feminista que acha que o homem não pode participar do debate do feminismo. Quando a gente fala homem e a gente fala sobre excluir homens do feminismo, a gente acaba esquecendo que homens trans também convivem com vaginas. Sim.
e que eles também sofrem por ataques direcionados a mulheres, por mais que eles sejam homens. Sim. E a gente acaba esquecendo também que a socialização de uma mulher trans é diferente de um homem cisgênero. Claro. Acho que por conta de todas essas mídias sociais, todo esse avanço da informação, da velocidade, as pessoas ganharam mais voz, inclusive as que são radicais. Então isso é um lado negativo de algo que deveria ser positivo, né? Então eu acho que o radicalismo não pode existir, você não pode ser tão fechado à ideia de outras pessoas. É isso, minha gente. Olha, que fantástico esse bate-papo. Esse debate. Incrível, né? Eu fiquei muito surpresa com as opiniões das pessoas. A primeira fala já chegou uma lapada, né? Radical vem de raiz. Eu falo isso pra vocês, né? Que nesse sentido eu adoro ser radical. Eu vi. Porque aí a gente não fica aqui, né? Na superfície das coisas. Vamos um pouquinho mais fundo? Vamos sair do eu acho, né? Eu vi um documentário outro dia que tem muito a ver com esse tema, sobre o feminismo. E o documentário é maravilhoso, chama She's Beautiful and She's Angry. É sobre a história do feminismo nos Estados Unidos e tal, e é maravilhoso, e a gente está super aí para causas feministas, mas tem dado um momento do documentário que você vê que algumas mulheres, na opinião de outras amigas, e eu acho que eu partilho da mesma opinião que elas, passaram um pouco do ponto, porque passaram a lutar contra o patriarcado que a gente tem que, de fato, lutar contra, para que todos tenham oportunidades equânimes. Para que todas tenham. Todos. Todos. Tem dado um momento que uma das mulheres ativistas que ajudou a instituir a luta feminista lá nos Estados Unidos, ela teve filho. E ela foi no QG com esse filho de 2 anos. 3 anos. Essa história é terrível. E aí, uma das mulheres expulsou ela do QG junto com o filho, porque disse que ela levou um homem, levou um dono de falo. Um ascendente do mal. Um ascendente do mal para lá. O que uma criança de 2 ou 3 anos pode fazer para prejudicar a luta de um grupo, eu não sei. Eu fiquei muito chocado com isso. Na verdade, eu não estou aqui criticando o feminismo, mas há algumas vertentes do feminismo. Hard Femme, por exemplo, que tem discussões muito complexas e nem sempre muito aceitáveis. Inclusive, levantam pontos transfóbicos. Quando eu vejo feminismo radical contra pessoas trans, contra os homens, de fato, assim, a figura masculina, e sou contra, eu não consigo encontrar um caminho de respaldo, sabe? Homens podem ser feministas. Justamente, óbvio. Todo mundo que quer acrescentar, que venha, poxa. O que eu fico pensando aqui é até em função da minha primeira resposta. Será que a gente consegue modificar uma pessoa como essa, um extremista? Tem uma coisa... Será que a gente pode dar elementos e ferramentas para pensar. Que tipo de diálogo é esse que tem que ter? Eu acho que é isso, né? Por exemplo, a gente está fazendo... Os meninos fizeram uma crítica super bem colocada a essa violência dentro ou esse fundamentalismo dentro do feminismo, mas eu acho que a discussão é um pouco anterior, porque a gente só tem esse discurso feminista extremamente radical porque a gente tem um patriarcado e um machismo muito estruturante e extremamente violento. Se a gente não tivesse esse patriarcado, esse machismo, esse sexismo extremamente violento, a gente não teria a necessidade ou essa demanda de um feminismo opostamente radical. Eu compreendo. Ela tá abrindo um diálogo. Ela tá abrindo um diálogo. Eu compreendo, mas às vezes a gente perde o ponto. Aí, quando se expulsam a criança, se passa do ponto. Mas aí no mas, a gente retoma de novo o mesmo cenário. Porque é isso, mas, porque aí a gente volta a negar a presença e a existência da outra. Não sei, tô pensando nessa coisa que você falou. E aí talvez a gente precise sair um pouco desse lugar do maniqueísmo. Eu acho que nada é totalmente bom, nada é totalmente ruim. Concordo. Talvez a gente precise que as amigas dentro de uma rede feminista, eu já falei para vocês que eu acredito que feminismo é uma rede de solidariedade entre mulheres. Poxa, essa mana não tem nenhuma amiga para dar uma cutucada nela para falar menos, amiga, bem menos. Tem ataques muito frequentes a nós, pessoas trans, vindas de radicais feministas. E nesse ponto eu acho até meio complicado de interagir, porque não tem discussão, não existe uma conversa. É biologizante. É porque já existe um estigma de subclasse para pessoas trans. E aí chega uma pessoa cis e diz para você, realmente você é subclasse. Nesse caso, talvez
a posição que você já tem política já não é um embate interessante? Já não é um embate que já não faz com que isso mine, que esse radicalismo mine um pouco? Eu tô sendo romântica. Não, às vezes são palavras jogadas ao vento mesmo. Quando você entra num embate ideológico com uma pessoa, numa troca de ideias. Nas redes sociais, eu acho que eles são bem frutíferos, muitos deles. São intolerantes, mas eu tenho um exemplo, o menino com quem eu tô saindo é bissexual. E ele cruzou com um post transfóbico de uma ex-namorada dele que é hard femme. E ele entrou na discussão com ela, no super embate, e a coisa que ela falou mas uma garota transexual que nasceu homem teve privilégios de homem enquanto homem foi. Eu não sei que privilégio levar coió da vida, da família, do colégio, dos amigos, de todos os lugares, é esse que ela encara, porque para mim é uma vida muito difícil, muito sofrida para uma pessoa trans desde cedo. Então, não vejo uma pessoa trans como sendo privilegiada por ter ou não falo. Aliás, eu acho esse discurso extremamente biologizante e falocêntrico. Elas são anti-falo, mas são falocêntricas ao mesmo tempo. Uma vez que elas excluem elas são contra o falo, né? Então, são anti-falo, mas usam o falo como um critério. Claro. Então, o Rafael foi lá, bateu de frente com ela e no dia seguinte ela estava procurando ele para saber mais sobre isso. Ah, entendi. Eu acho que uma pessoa, para ela chegar num momento de um discurso radical, principalmente se a gente olha os fundamentos do nosso país e desse planeta estranho, onde a gente tem um cenário totalmente transfóbico, racista, misógino, sexista, especista, tá num discurso na contramão é sempre problemático. É por isso que eu dificilmente vocês vão me ouvir falando de alguma mina feminista radical com violência ou com rancor, sabe? Eu acho que ela tá num cenário que é brutal para ela também. Sim. Isso não justifica um ato de violência. Você acha que as pessoas estão prontas para ouvir, Didi? Eu acho que a gente tem que se preparar para ouvir. Eu não sei, responder isso para você categoricamente, mas eu acho que a gente tem que se preparar para ouvir. Nesse ambiente que a gente está vivendo nos últimos anos, de radicalismos e a gente ter que se colocar em uma caixinha ou em outra caixinha, no mundo e no Brasil, foi um momento muito importante para mim mesmo. Eu tinha uma posição muito fechada de que lado eu estou. Eu estou desse lado. Dentro do movimento negro e do movimento do feminismo negro, você pode encontrar algumas mulheres que acreditam que a gente tem que discutir a questão da mulher sob a perspectiva, né, da raça, da etnia, isso é importante. Que você tem que discutir também a questão dos relacionamentos interraciais, de como isso interfere na mulher. Por que é que os homens negros que têm uma posição começam a casar só com mulheres brancas? Só que aí, quando essas meninas começam a dizer isso, dizendo assim, olha, tá vendo? Olha esses negros que estão casados com as mulheres brancas e isso representa alguma coisa. A solidão da mulher negra é algo importante que a gente precisa prestar atenção. E quando elas gritam isso, parece radical, né? Parece assim, olha, elas querem que exista, na verdade, só um relacionamento entre raças. O que elas querem, na verdade, é que os negros fiquem com os negros e os brancos com os brancos. E não é isso. O que está se gritando é que a mulher negra sofre dessa solidão e que é importante que a gente diagnostique, que a gente entenda por que isso acontece, que a gente seja radical, ache um lugar, que a gente encontre um lugar. Encontre um lugar nisso. Alguns radicalismos são importantes para que a gente movimente a sociedade. Esse radicalismo me interessa. E, às vezes, é difícil a gente identificar. Saber ouvir a coleguinha é possível e ajuda a ampliar a perspectiva, o campo de visão. Você não precisa mudar de ideia. E nem sempre quem é contrário vai ceder também. Sair dos achismos e das opiniões vazias ajuda muito na hora de estabelecer um bom papo sem exageros. Ser radical pode ser legal, quando isso significa conhecer mais a fundo uma ideia ou um conceito. É típico da pessoa sábia se permitir aprender o novo e mudar de opinião. Mas olha, chegou a hora do nosso desafio, Aurélia.
o tambor, rufa o tambor. Agora complicou. Que a gente vai falar de pajubá. Didi, sabe o que é o pajubá? Eu sei o que é pajubá. Eita, já chegou a piada. E a gente... Eu queria, inclusive, prestar uma homenagem a um amigo muito querido, que não tá mais entre nós agora, que se chama Vitor Ângelo. Esse quadro foi criado em homenagem ao Vitor. O Vitor está presente. Que é um dos autores do Aurélia e que é um amigo muito querido que me ajudou a ver o mundo de outra forma. E que bom que é por causa do Vitor. Gracinha, claro. Gracinha. O Vitor está com a gente nesse Pajubá de hoje mais uma vez. E vamos lá, você que está em casa tá ligadinho também. Se você sabe a resposta, você pega um hashtag e manda pra gente nas redes sociais. Hashtag Estação Plural. Hashtag Bereré. O que seria bereré? Vou te dar 3 alternativas. Calma, Didi, calma. Nossa, vai pensando. bereré. Você vai lembrar, tenho certeza. Alternativa A. Bereré é o resto, a sobra, o lixo. Bereré é alternativa B. Uma sensação intoxicante de estar apaixonada. Gente, mas é o oposto. Eita, lelê. A C. Bereré é choradeira, reclamação. Quem vai ganhar o troféu Irene Ravache? Vai ter? Vai ter Irene Ravache hoje? A Mel é a nossa consultora de Pajubá. Nós vamos parar um pouquinho para tomar uma água, um pit stop. E na volta a gente chega com a resposta. Caraca! Bora, minha gente! Saravá até daqui a pouco. Fica aí. Gente. Bereré. Estamos de volta fazendo voguing, dando muito close certo no Estação Plural. Tá ligado no nosso Pajubá? Eu sou o Fefito. Nossa convidada de hoje tem que estar ligada. Ela já sabe o que é Pajubá. Didi Couto, apresentadora do Metrópolis. A Ellen e a Mel estão aqui comigo perdizinhas também. A gente não sabe o que significa bereré. Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Mas você sabe o que é bereré? Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Minha gente, eu nunca ouvi falar em bereré e é bem da verdade. Eu tô esperando o Espírito Santo me soprar a resposta aqui no ponto que eu ainda não sei. Letra A. Bereré quer dizer lixo, resto, a sobra. Você tá meio bereré hoje, né? Tá só o pó. Eu não quero isso não vem me dar bereré não. Vem me dar bereré. Letra B. Bereré é uma sensação intoxicante de estar apaixonado. Nossa, olha como ele tá bereré. Eita, os bereré. Mas hoje eu tô bereré. Ai, quando eu tô bereré, eu fico tão legal. Letra C. Se fosse um signo, bereré ia ser câncer, porque só chora e reclama. Deixa de bereré, menina. Magoadinha. O que você acha que é bereré? Ai, difícil. Ai, gente. A primeira. Ai, qual que é a primeira? Você acha que é a primeira mesmo? Contextualiza. Eu acho que é mais assim... resto. Mas pode usar pra 2 jeitos, né? Tipo, tô bereré, ou tipo, nossa, não quero aquele bofe, ele é bereré. Também eu gostei, mas você acha que é a primeira mesmo? Restolho, é só o restolho da night? O bofe tá, que é o resto da night. Tá bêbado, tá caindo. O bereré. Não, eu não vou pegar aquele bofe bereré. Aquele bereré. Gente. Não vou pegar aquele bereré. Ai, vou ficar nessa. Então, só pra colorir as alternativas, eu vou na C. Choradeira, deixa de bereré. Eu vou na B, então, pra poder ficar bem democrático. Eu acho. Bereré é um apaixonado, que eu tô assim, ó. Bereré, tá todo bereré? Tô. Olha, hoje quem faturou o troféu Irene Ravache foi Didi Couto! Aquele bofe bereré não vai rolar. Olha, não queremos bofe bereré para nossas vidas. Nada do resto. Você que é bereré, cai fora. Ai, tá vendo? Se acabou na night, se acabou. Nossa, que delícia. Bereré. Tá amarrado. Agora que já tá todo mundo apado bereré. Gostei dessa. Vamos seguir, que ainda tem muita Estação Plural por aí. E esse bloco não vai ser nada bereré. Como a gente já falou muitas vezes, a Mel tá aqui, inclusive, pode falar bastante sobre o assunto. A vida das pessoas trans nem sempre é um mar de rosas. O drama começa em casa, na aceitação da própria família, depois passa pela escola, pelo bullying, pelo abandono dos estudos. E o resultado é que mais de 90% das mulheres trans acabam na prostituição.
Sabia disso, Didi? Eu imaginava. Não sabia que um número tão alto, mas resultado dessa sociedade que vai oprimindo, né? Sempre colocou os homens e mulheres trans num lugar, sim, né, fechados, que eles não pudessem interagir com a sociedade. Se você fala de uma população no geral, a gente sempre vai colocar a pessoa trans como a última, né? Tanto em qualquer questão. Imagina uma trans negra, pobre, da periferia. É completamente marginalizada. O que ela esperava? O que ela espera para a vida dela? Oportunidade, né? Para a imensa maioria da população trans, a prostituição é a única saída. O Estação Plural conversou com a Amara Moira, uma travesti, que foi para a rua aos 29 anos, 6 meses depois da transição. Ela escreveu um livro em forma de diário contando sua experiência. E se chama E Se Eu Fosse Puta? É uma leitura bem interessante, viu? Tô devorando agora, inclusive. A gente vai falar sobre isso já já. Mas vamos ver o que a Amara tem a dizer antes? Roda a VT. Mesmo quando você tem aceitação familiar, mesmo quando você conseguiu concluir seus estudos, ter uma formação, ser uma pessoa qualificada para o mercado de trabalho, mesmo nesse momento, parece que é incrível, né? Olham para a travesti e só conseguem ver que ela é uma travesti. O fato dela ser travesti apaga todas as outras coisas que ela é também, né? Então ela pode ser uma pessoa brilhante, mas ela é uma travesti. Isso faz com que as pessoas não queiram enfrentar esse desafio, né? Porque, não, a equipe é toda transfóbica, então vai comprar uma briga inteira com a equipe, com a empresa, com as pessoas que trabalham lá, com os clientes, todo mundo vai ficar incomodado. Quem tem peito para bancar isso, né? Só existe a prostituição para a maioria das travestis que existem nesse país, né? E ela vai ter que ir para a prostituição, ela vai ter que fazer do sexo o seu ganha-pão. E muitas vezes, a pessoa odeia fazer sexo porque ela sabe o quanto ela é maltratada naquele lugar. Porque não é simplesmente o sexo que é um problema, né? É o cara que vem e te oferece R$5 para transar com você, porque ele acha que você vale R$5. É o cara que te oferece R$10 a mais para transar sem camisinha. Ou seja, a desumanização que isso implica, né? É importante que batam numa travesti, que matem ela paulada na rua. É importante que joguem ela na prostituição mais precária, que paga migalhas, porque assim conseguem manter todos os outros cidadãos seguindo suas vidas dentro do quadrado, ali dentro daquele trilho pré-estabelecido. Você olha para o outro, mas você não vê como um igual, você vê como nada. Um livro absurdo, um livro que tem as coisas mais improváveis, né? Uma travesti que de repente começa a escrever sobre toda essa experiência da prostituição. Quero escancarar toda essa vida que existe para nós. Não fossem seus pelos vários, pelos pelas pernas, pelos seios, rosto, seus cabelos curtos, não teria páreo, nem para lhe conter armário. Não fosse de saias curtas, decote, salto à la puta e atrás de machos, mãos brutas a forçar-lhe o vão, virgem como quem a estupra. A história da Amara é diferente, porque ela transformou a sua necessidade em literatura. Mas o fato é que, para a grande maioria das pessoas trans, a prostituição é o que resta. Para tentar mudar esse cenário, foi criada uma plataforma chamada Transserviços. Ela coloca em contato as pessoas trans que querem trabalhar e as empresas sem preconceito. Unem um ao outro. Será que isso vai mudar o mercado para os trans? Será? Com certeza. Com certeza. E o Transserviços, ele foi uma ideia do Paulo Bevilacqua, que é um amigo, e da Dani também, da Daniela Andrade. E Daniela é maravilhoso, Andrade, né? É legal você saber que ali dentro do Transserviços você também pode encontrar serviços, pessoas que estão oferecendo serviços para pessoas trans, um médico que não vai te tratar de uma forma inferiorizada, um advogado que vai te tratar bem. É incrível. Empresas de cabeça aberta, né? Com que certeza. São livres de preconceito. Com certeza. Claro, porque procurar um emprego, se você não tem, por exemplo, todos os documentos retificados, como é que faz, né? Não estando na posição de uma mulher trans, né? E aí eu quero ouvir mais, mas na posição de quem não tem preconceitos e que tem amigos assim, mas que ainda assim precisa mudar o seu comportamento para uma chegada real dos trans na sociedade. Porque a gente não está falando assim, eles têm que... os direitos estão assegurados. Não,
Não estão. Não estão assegurados. Não existe. A partir do momento que seu nome não pode ser respeitado, seus direitos não estão assegurados. E além disso, eu quero saber como é que a sociedade vai conviver com essa questão, com a complexidade. Vai ter que aceitar, querida. Você tem que aceitar e você tem que se transformar. E aceitar significa uma transformação. Essa minha amiga trans, que eu queria contar pra vocês, num bar, ela começou a ser paquerada por muitos homens, no meio da pista de dança. E quando isso acontece, para ela, já é um sinal de que eles não identificaram que ela é uma mulher trans. Sim. Porque se um homem identifica que ela é uma mulher trans, o tipo de paquera é outro, é diferente. Ele tá olhando de longe, ele pede para você sair. E aí o que acontece? Super discreto, né? Ela estava muito tensa com essa situação, porque ela viveu um caso de violência de ter beijado um cara numa balada e 10 minutos depois ele voltar e dar uma garrafada na cabeça dela. Ai, que horrível. Porque ela não disse que era uma mulher trans. É sempre uma cautela, a gente sai com cautela, a gente paquera com cautela. Óbvio, a gente está aqui, a gente quer viver, nós somos pessoas inteiras e completamente saudáveis, a gente quer viver amores, romances, etc. Mas eles são dificultados por vários aspectos, porque a gente tem medo, porque a gente sabe que pode acontecer um tipo de violência, então é assim, a paquera funciona da seguinte maneira, a pessoa precisa ser muito insistente e ela tem que saber o que você é. E é péssimo isso, porque quem é que pergunta pra você? Oi, tudo bem, Ellen? Eu gostei muito de você, achei você muito bonita. O que você tem no meio das suas pernas? Oi. Ai, não posso falar. É tipo, oi, tudo bem? Meu sangue é A positivo, eu sou nascida na cidade tal, sou escorpiana. Aí começa, né? Aí você baixa. Sempre que tem essa coisa, eu gosto de falar que a gente entrega o currículo pra beijar na boca, né? Porque assim, a gente baixa o negocinho e fala assim, pum, meu nome é Mel Gonçalves, nasci em 1990, olha, os meus pais são esses aqui, os meus avós são esses aqui, nasci na cidade de Goiânia, tem um cachorro, moro não sei aonde, tem uma banda. Basicamente você é isso. Você falou do homem com circuncisão, né? Ah, tudo bem, eu sou um homem, eu tenho uma circuncisão, ela é especial, você gostaria de ver? Obrigada, não quero. Não, mas é triste. Não interessa o que você tem nas pernas para você conseguir ou não um emprego, porque há casos de vagas sendo oferecidas em que as pessoas vão lá, atendem a todos os requisitos, a conversa avança, quando está na finalização do processo, que vê os documentos não retificados, de repente a vaga surge preenchida. De repente você não há mais a necessidade da vaga. Isso aconteceu comigo lá em Goiânia. E você não tinha dito inicialmente, antes deles verem os documentos, você não viu. Não, não disse. Igual a gente disse, né? Não vejo necessidade alguma de dizer que eu sou uma pessoa trans. A partir do momento em que eu estou sendo lida como uma mulher, eu sou uma mulher. Ponto. E aí existe uma coisa, eu pelo menos o que aconteceu comigo foi assim, eu fui fazer uma entrevista de emprego numa loja de sapato lá em Goiânia, há muito tempo atrás. E eu fui super bem recebida, fui super bem tratada e fiz todos os testes e fui bem em todos os testes e tudo. E ela falou, bom, precisamos de funcionários para amanhã. Será que tem como você vir amanhã e trazer todos os seus documentos? Eu fiquei muito feliz, né? Falei, tá, agora vamos para a segunda parte. Porque são 2 testes, né? Primeiro é o teste que a gente faz, que é o teste que todo mundo faz. E o segundo teste que é só para pessoas trans. E aí a gente chegou lá nesse dia, eu cheguei, entreguei os meus documentos e ela pegou os meus documentos, foi para uma salinha, com uma cara meio estranha, depois voltou e falou assim, então, eu queria te dizer uma coisa, infelizmente a gente já conseguiu preencher a vaga, porque a gente estava com muita pressa, a gente teve que contratar ontem mesmo. Que horror, que massa, né? E existe isso, e projetos como o Transemprego, /Transerviços, é maravilhoso, porque isso faz com que você vá no ponto certeiro. Você vai ali pedir emprego a quem está disposto a oferecer emprego para você. Isso é muito brutal, uma menina que passa por tantos processos seletivos e esbarra em todos eles, parar na prostituição. Eu tenho máximo respeito pelas minas que se prostituem. Eu acho que elas precisam cavar o fundo do poço para encontrar dignidade. Claro. Não é um trabalho digno, porque ainda é criminalizado, ainda é marginalizado, e é isso, não é uma escolha. Não é uma opção, não né? É assim, eu vou me prostituir porque eu nasci quero. com essa eu acho que as pessoas é a primeira coisa que eu quero. Não é a primeira opção. Não é a primeira opção e, infelizmente, a gente, às vezes, é empurrada para isso de uma forma brutal, porque não é a profissão que a gente gostaria de exercer. Mas eu também não gosto de ver a prostituição de uma forma higienizada, entende? Porque eu acho que muita gente faz isso, muita gente é profissional nisso, e é uma profissão muito antiga que não é respeitada.
valorizada, que eu acho que devia ter os seus direitos garantidos, ainda entendeu? É criminalizado, né, Mel? Com certeza. Tipo, se a gente tem um sistema de prostituição que é descriminalizado, que é legal, se é legal, ele é regulamentado e ele pode ser seguro. Aí as minas conseguem trabalhar dentro da prostituição com segurança. Porque, assim, é muita hipocrisia a gente fingir que, gente, que absurdo a prostituição, quando ela existe, ela é real. Ela tá lá, e tem consumidores. É porque tem consumidores, justamente. Tem gente que usa esse serviço e muita gente, muitos homens consomem esse serviço. Muitos homens, mulheres e pessoas no geral. A gente é o país que mais vê pornografia com travestis e transexuais. E é o que mais mata também. E também é o que mais mata ao mesmo tempo, porque é uma dicotomia bizarra. Então, mas isso é uma relação... tem uma relação aí, claro, né? Que tem. Tem uma Freud relação. Explica. Totalmente. Freud explica. O que eu fico pensando nesses casos, nessa relação do cara que vai lá e dá uma garrafada na trans porque descobriu que ela é mulher depois, né? Como que ele lida com o desejo dele, né? Como é que ele vai explicar isso? Como é que ele lida com o desejo dele? Beijou e na hora do beijo tava uma delícia, Tava uma delícia. Como é que ele vai dormir com isso? A gente falou da menina trans, por exemplo, negra de periferia, se ela traz algum traço que não passa na goela, tipo, é isso, né? É a menina negra da pele mais clara ou é a menina trans com os traços ditos masculinos, essa mina, ela não necessariamente vai trabalhar com segurança dentro da prostituição. Não, mas não existe segurança dentro da prostituição. E é isso. Não Por que a gente está falando... É uma profissão de risco. Total, extremo, né? E é por isso que é importante que as trans possam ter outras opções. Essas empresas desse projeto, elas abrem as portas para uma diversidade dentro da empresa? Sim. Mas eu fico pensando também... Para os funcionários. É saudável para os funcionários desde que eles estejam preparados também, mas né? há cursos de preparação em algumas dessas empresas. Eu tenho um amigo, inclusive, que trabalha numa grande multinacional, que ele dá a cada 6 meses cursos específicos sobre determinados assuntos. Transsexualidade, inclusive, é um deles. Sim. Então, porque aí tem o assunto de como a gente precisa lidar com essa questão. Por quê? É uma questão que a gente tem que lidar. Tem um transexual na empresa que eu trabalho? As pessoas têm amigas transexuais? Não têm. E elas não sabem como lidar. Como lidar? Normalmente, como lidar? Não lidar, não lidar. Como lidar com isso? Não lidar. Tá tudo certo. As pessoas estão muito acostumadas com a invisibilidade. Então, só que aí tem um preconceito, tem algo que precisa ser trabalhado. É um passo importante. É o de subpessoa, né? De olhar como subpessoa, subclasse. Exatamente. E etc. É um trabalho que, inclusive, assim, eu tenho visto acontecer bastante mesmo. Empresas interessadas em aprender, em trazer mesas de discussão e etc. para colocar pessoas trans dentro do quadro de funcionários. E eu acho assim, vai demorar muito ainda para as coisas andarem, mas elas estão finalmente sendo vistas ou discutidas, e eu acho isso incrível. Os trans sempre estiveram por aí, viu, minha gente? Você fica aí se perguntando, mas antigamente você não tinha? Tinha. Você só não enxergava. É importante que a gente se enxergue agora. Você é empresário? Contrata uma pessoa trans. Ajuda a melhorar o país e a sua empresa, porque diversidade é sempre bem-vinda, viu? Ajuda a reverter esse quadro, vai. Vai ser positivo para todo mundo. O Estação Plural vai ficando por aqui, porque a discussão estava muito gostosa, a gente vai chorar agora. Muito rápido. Muito obrigado, Didi. Foi ótimo. Olha, foi ótimo trocar com vocês, ouvir vocês. Linda. É muito importante. Vai ser bem-vinda sempre, viu? Didi, você muito também, obrigada. de casa. Vai ser bem-vindo sempre. E a gente se vê semana que vem. Um beijo. Tchau. Tchau, gente. Beijo. Beijo, tá bom daqui, tchau.